Olá, gente. Queria agradecer vocês sobre a enquete que eu coloquei nos stories, para quem votou que sim. Então eu tô aqui para contar para vocês, compartilhar como que foi a minha experiência com o nascimento da Nura. E eu tô um pouquinho nervosa. Eu fiz um roteirinho aqui para contar para vocês, só para não me perder na história, né? E aí eu vou falando aqui. Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem deixar aqui os comentários e depois, se quiser me mandar no direct. Depois eu vou convidar a Dani, que é doula, e ela vai poder esclarecer pra gente também qualquer dúvida que surgir. E eu vou avisar também quando tiver essa live, que vocês puderem participar também, para tirar dúvida e entender um pouco melhor algumas coisas que também ficaram em dúvida para mim. Para mim também surgiram muitas dúvidas, principalmente porque eu pesquisei bastante sobre parto normal. Eu não pesquisei muito sobre cesárea, porque eu não esperava que eu fosse fazer uma cesárea, então eu estava super empolgada com o parto normal e eu só pesquisava sobre isso, e foi o que me surgiram muitas dúvidas também na hora do parto. A Dani, que vai participar aqui na próxima que eu fizer, na próxima live, ela é doula e ela também é consultora de amamentação. Ela é mãe de 3 meninas e super amor, uma pessoa super maravilhosa que vai ajudar a gente nessas dúvidas aí. Então, eu vou começar aqui falando sobre a data prevista, né, que a Nura estava prevista para nascer no dia 30 de agosto, que dava exatamente 40 semanas, e ela nasceu com 39 semanas no dia 23 de agosto. Eu estava esperando o parto normal, então eu comecei esperando as contrações. E quando eu pesquisei, as contrações deveriam vir, seriam dores, umas cólicas, com tempo estimado. Então seria a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, enfim. E que quando estivessem com um tempo menor, de 5 em 5 minutos ou 3 em 3 minutos, que estaria ali na hora de ir pro hospital. Tudo bem, Vitor? Obrigada por perguntar. Estamos bem, sim. Então, eu fiquei esperando esse momento chegar. Eu tinha ali no celular um aplicativo para poder marcar o tempo das contrações. Então, começou no dia 22, às 4 da manhã. Eu comecei a sentir ali um pouquinho de cólica e aí eu marquei no aplicativo às 4. Depois eu senti às 4h30, depois às 5 e depois 5h30. E aí eu percebi que realmente eu estava tendo contrações de parto e que ia chegar a hora ali, nesse dia, em algum momento ia acontecer. Então eu marquei ali e fiquei só esperando o tempo passar. Quando foi por volta das 5h30, começou a diminuir essas contrações. Então, em vez de 30 em 30 minutos, começou a ser de 8 em 8 minutos. Deu um salto muito grande para a redução do tempo. E aí, como eu tinha pesquisado realmente que seria de 5 em 5 minutos ou 3, eu fiquei esperando ali também diminuir. Então, eu nem acordei o meu esposo, o Khaled, deixei ele dormindo, eu fiquei deitada ainda na cama esperando. Oi, Sam. Eu fiquei ali esperando o tempo passar para reduzir esse tempo. Porque eu sabia que se eu fosse para o hospital muito cedo, eu poderia passar por uma cesárea sem necessidade, né? Pelo que eu havia pesquisado, seria mais ou menos isso. Então, eu fiquei esperando. Quando deu mais ou menos meio-dia ali, por volta da hora do almoço, começou a bater uma fomezinha e eu pensei o quê? Será que eu posso comer? E ali nas pesquisas no Google, ali na hora, falavam assim para eu não comer, porque se eu comesse e eu fosse passar por uma cirurgia, poderia atrapalhar, então eu preferi ficar em jejum. E aí eu decidi com o Khaled mesmo que a gente ia esperar até 1h30, 1h para ir para o hospital. E aí chegou 1h, 1h30, eu ainda estava com aquele tempo de contração de 8 em 8 minutos. Na verdade, estava oscilando, estava de 8 em 8 e 5, começou a reduzir.
A média estava dando 5 minutos. Dessas oscilações ficou em 5. E aí a gente foi pro hospital. Quando eu cheguei lá, o médico fez o exame de toque para saber se tinha dilatado alguma coisa e já estava com 3 centímetros de dilatação. Mas ainda não era suficiente para iniciar o trabalho de parto. Então ele pediu para que eu voltasse para casa, caminhasse, me liberou para almoçar, então eu podia comer. E aí eu vim para casa com o Khaled. O Khaled esteve ali do meu lado o tempo inteiro, me ajudando, me dando a maior força. Super paciente também, não me acelerou, super entendeu que eu queria ter parto normal e que demoraria. A gente conversava antes também sobre o assunto, então ia demorar um pouquinho mesmo, pra gente não se acelerar, não ter pressa, porque se tivesse pressa às vezes poderia dar errado, enfim. Então a gente estava bem tranquilo. E como a dor vinha e ia embora, eu consegui decidir muito bem o que eu queria comer. E como último desejo de grávida, fui eu lá no McDonald's, que eu tava morrendo de vontade de comer um Mac. Eu fui almoçar no Mac. Pois é, o parto anormal. De normal não tinha nada, enfim. Aí eu fui lá no Mac, pedi um lanchão, comi tudo, a batata, tava com fome, né? Então comi. E a cada mordida que eu dava era uma respiração, né? Que eu tinha que fazer uma respiração funda, assim, um treinamento para suportar ali a dor. E aí eu fiquei lá comendo. E a gente veio para casa. Nisso, tipo, aproveitei que eu tava na rua, então aproveitei para caminhar. O Khaled ainda falou assim: amor, vamos dar uma voltinha aqui no estabelecimento, né? Por fora, onde tinha um estacionamento. A gente deu uma voltinha caminhando pra ver se ajudava um pouco, né? A gente caminhou tudo e voltamos para casa. Como o médico pediu para voltar para lá, se eu tivesse mais dor ou se por volta das 5h30 eu continuasse naquela situação, eu deveria voltar para o hospital. Oi, Ju, obrigada. Aí eu voltei pro hospital por volta das 5h30. Também tranquila, falando com as pessoas, eu conseguia falar no WhatsApp e tudo. Eu tava super tranquila mesmo, assim, tipo, eu não tava muito ansiosa. Não nessa hora, né? Eu não tava ansiosa nessa hora. Eu tava... como era tudo muito novo, eu fiquei na expectativa ali das novidades. Então, tava tudo indo. E aí, a gente voltou pro hospital por volta das 5h30, quando o médico fez novamente o exame de toque e eu tava com 5 centímetros de dilatação. Eu sabia que para você entrar em trabalho de parto precisaria de 10 centímetros de dilatação. E aí o médico falou que depois dos 5 já podia acelerar mais, então que era para eu ficar no hospital. Nesse momento eu fui para uma salinha de medicação, onde as pessoas tomam a medicação ali no hospital que eu tava. Tinha um espaço reservado para preparar a internação. Então eu fui para essa salinha, eles colocaram um acesso no meu braço para fazer um exame de HIV que eles fazem, me deram um papel para preencher com o meu nome, com a autorização para a internação e autorizando também esse exame, porque muita gente, não sei se é muito comum, mas tem gente que não aceita fazer. E aí você assina a autorização do exame e aí sim eles puderam coletar o exame e o resultado também sai rápido para eles falarem se tá tudo ok, e enfim. E aí fiz o exame, eles me deram uma roupinha para eu trocar de roupa, ficar com uma roupinha ali do hospital, que era tipo um aventalzinho. Pediram para tirar brinco, pulseira, anel, inclusive aliança. Durante a gravidez eu tirei já a aliança porque começou a inchar e eu tinha esquecido de tirar. Quando eu fui na consulta com a obstetra, ela falou para tirar porque depois ia ser difícil. Apesar do médico conseguir tirar numa emergência, né, eles têm técnicas para tirar aliança, mas é bom tirar antes
para não correr esse risco. Então, já tinha tirado a aliança, então estava só esperando liberarem a sala do parto. Os médicos também tiveram que fazer uma consulta no convênio para ver se liberava, então precisou esperar todo esse procedimento burocrático do hospital, que eu também não sei exatamente como que é, mas eles tiveram que fazer... Fiquei um tempo nessa sala esperando, tipo, acho que 1 hora, sentindo as contrações e esperando o tempo passar. E aí eles me liberaram para subir pro quarto. Eu não sei exatamente que horas que eram, mas eu subi pro quarto e o médico foi se apresentar como o médico do plantão ali naquele dia. Ele se apresentou e me explicou que eu podia ficar andando ali na sala de parto. As enfermeiras também estavam com ele, que elas iam ficar comigo o tempo todo. Se eu precisasse de alguma ajuda, que era só eu pedir, elas me deixaram muito à vontade na sala de parto e elas ficaram ali na porta só se eu precisasse de alguma coisa. E eu fiquei na sala de parto com o Khaled, ele ficou comigo o tempo todo. E eu fiquei lá caminhando para ver se a dilatação aumentava e tudo mais. Passado algum tempo, eles trouxeram uma janta pra gente, né, pra mim, pra ver se eu comia alguma coisinha, mas aí nessa hora eu só mordi um pedacinho do franguinho lá e deixei o resto, porque eu não tava com fome, eu tava ansiosa, já nessa hora já começou a dar um pouquinho de ansiedade. E aí eu fiquei lá, comi, fiquei tranquila, esperando. Tranquila assim, né? Porque a dor vinha, eu conseguia respirar fundo e acalmar. Respirava fundo e acalmava pra suportar a dor. E assim, na minha cabeça, como eu ia passar pelo parto normal, eu tava decidida ali a aguentar o tempo que fosse. Então eu falei, não, eu vou ficar aqui sentindo a dor, seja lá como for, eu vou esperar até o fim. Mas aí foi ficando um pouco mais tarde, né? E começando a ficar um pouquinho mais cansada, mas eu tava firme e forte de que eu ia fazer o parto normal. O médico veio novamente, confirmou a dilatação e aí já estava com 8 centímetros de dilatação. Isso já era por volta de umas 11 horas da noite, por aí. Então, de 8 para 10, faltava menos ainda, então ia ser rápido. E aí, nessa hora, acho que quando deu meia-noite mais ou menos, trocou o médico de plantão. Aí veio uma outra médica, ela colocou uma bola de pilates e falou para eu ficar na bola, fazendo uma atividade ali na bola. Na verdade, eu fiquei sentada na bola fazendo um exercício que eu acho que deve ser bem comum para as grávidas que estão tentando parto normal. Você fica ali sentada de um lado para o outro, esperando as contrações virem mais forte em menos tempo. E aí eu fiquei ali na bola um tempo. As contrações estavam ainda naquele mesmo ritmo de 8 em 8 minutos, não diminuiu e eu fiquei ali. Um pouquinho mais tarde, a médica veio e sugeriu estourarmos a bolsa. Não, desculpa, antes disso ainda, ela me falou que podia usar a banheira de hidromassagem que tinha no hospital. Eu não poderia ter a bebê dentro da banheira como um parto humanizado. A banheira seria só para relaxar mesmo, para ficar um pouco mais fácil se eu começasse o trabalho de parto. Então, eu fui para a banheira e fiquei um pouquinho na banheira. Relaxei lá, uns 40 minutos mais ou menos, eu fiquei dentro da banheira morninha. Fiquei ainda conversando com a enfermeira, a gente dava risada, porque a enfermeira falou assim, nossa, você não tá chorando, não tá gritando, você tá bem? Eu falei, não, pra mim, gente, foi super tranquilo, de verdade. Apesar de ser uma dor fora do comum, porque é uma dor intensa e não passa... você fica sentindo aquilo a cada 8 minutos, independente da quantidade de minutos, mas eu estava tranquila, eu conseguia respirar fundo e suportar a dor. Então, pra mim foi bem tranquilo até essa parte. Então, eu fiquei ali na banheira um tempo
e mesmo assim a dilatação ainda estava em 8 centímetros. Então a médica decidiu estourar a bolsa. Ela perguntou se podia estourar a bolsa, porque estourando a bolsa aceleraria esse processo. E aí, essa parte, confesso que doeu um pouco, porque ela precisou examinar aonde estava o local certo para estourar a bolsa. Eu não sei como que funciona, mas assim, ela ficou um tempo ali tentando encontrar o lugar, então incomodou bastante. E antes dela estourar, ela me explicou que para estourar esse líquido deveria sair meio transparente, mais claro, que se saísse de uma coloração escura ou esverdeada, que a gente deveria passar por uma cirurgia para tirar o bebê, mas que ela ia estourar e na hora ela falaria. E foi assim que ela fez. Ela estourou a bolsa e viu que estava um líquido clarinho e me avisou, falou, olha, tá tudo bem, não precisa se preocupar. E ali eu fiquei um tempinho, tinha bastante líquido, demorou um pouquinho para sair tudo, e ali ela esperou sair tudo e também me deixou livre na sala. Antes dela sair da sala, ela fez um cardiotoco para também ver os batimentos do bebê e tava tudo bem. E depois de estourar a bolsa, ela falou, olha, vai pra bola e fica mais um pouquinho ali na bola, fazendo esse exercício para ver se ela empurra mais. E mamãe tranquila, Tava tranquila mesmo. Tava assim, eu coloquei, antes de tudo, assim, eu preciso falar isso porque é super importante, foi super importante pra mim e sempre vai ser, lembrar disso, que antes de tudo eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu entreguei e falei que seja da tua vontade, porque a gente escolhe uma coisa mas na verdade não é a gente que manda, né? A gente não sabe como que vai ser. Então eu entreguei nas mãos de Deus e se fosse para ser de outra forma, que fosse feita a vontade dele, que fosse tudo bem, né? O importante era que eu saísse bem e que a Nurinha saísse bem também. Então ali, depois de estourar a bolsa, fiquei um pouquinho lá na bola e a dor começou a ficar um pouco mais intensa. E eu achei que realmente aí eu ia começar, que ela ia nascer. E passaram algumas horas e nada de sentir aquela dor intensa, que era o momento que eu tava esperando mais, né? Que fosse que ela nascesse logo. E não nasceu. Veio então o médico novamente e ele mediu e disse que eu ainda estava com 8 centímetros de dilatação, se eu aceitaria aplicar a ocitocina. A ocitocina faria eu sentir mais contrações, então ela tenderia a empurrar um pouco mais ali o útero para poder sair. O que aconteceu, na verdade, é que ela estava ali para sair, só que a cabecinha dela estava assim para cima, assim, com o queixinho para cima. E ela deveria estar com a cabecinha um pouco mais encaixada na saída. Como não estava, eu tinha que ficar tentando ali para ela tentar se encaixar certinho. Ela estava meio que espreguiçando, assim, com o pescocinho para trás. E quando o médico examinava, ele percebia que a cabeça dela não estava no lugar certo. Então ele ainda assim ele tentou, né? Então ele aplicou a ocitocina, eu aceitei, porque também eu estava sentindo um pouco mais de dor e preocupada também porque tinha estourado a bolsa, então eu pensei, não sei o que pode acontecer, porque a gente não estourou, a gente estourou a bolsa voluntariamente, né? Não foi porque ela quis estourar, então eu fiquei meio preocupada, então eu fiquei esperando ali se fosse a ocitocina, então que fosse a ocitocina. Então ele aplicou a ocitocina e aí sim, as dores começaram a ficar muito mais intensas, e eu não estava sentindo que ia ser ali aquela hora que ela ia nascer. Só as dores que intensificaram, mas eu não sentia o trabalho de parto acontecer de verdade. Ai, Camila, também te amo, amiga. E aí comecei a sentir muito mais dor
E eu respirava fundo, só que essa que eu respirava fundo não tava dando mais pra aguentar. Entre o intervalo de uma respiração e a outra, eu não tava aguentando controlar essa respiração. Então acho que eu comecei a ficar um pouco mais cansada. E aí o médico me deixou à vontade novamente, falou para eu observar que se eu tivesse mais dores, que era para chamar, mais dor do que eu estava sentindo, né? E eu não sentia mais dor do que eu estava sentindo. Ficou naquilo, que era uma dor bem intensa também, mas não era o suficiente para a Nura nascer. Então, a enfermeira veio e eu pedi para ela, depois de um tempo, né, que eu já tinha tomado a ocitocina, eu tava esperando, ainda fiquei na bola de novo, fiquei andando pelo quarto e eu percebi que não estava acontecendo nada, não estava evoluindo. Eu chamei a enfermeira e falei para ela, eu não quero mais, eu quero fazer uma cesárea. E a enfermeira foi super simpática, assim, ela ainda tentou me incentivar, super me apoiando, falou, não, você aguentou até agora, fica mais um pouquinho, né, vamos ver se ela nasce. E eu já tava assim, que não ia nascer, que não ia dar. E eu pedi pra ela chamar o médico. E aí o médico veio e ele também falou a mesma coisa, vamos fazer cesárea, que não vai dar pra ser normal, porque realmente a cabecinha dela ainda tava daquele mesmo jeito e ainda tava com 8 centímetros de dilatação. E aí foi super rápido. Depois disso foi super rápido, porque eles me prepararam para uma salinha, me colocaram numa outra sala. Eu tava nessa maca que eu comecei o trabalho de parto. Fui nessa mesma maca para outra sala. Nessa outra sala, o anestesista veio conversar comigo, explicar, né, que ele ia aplicar uma anestesia, aquela anestesia que adormece da cintura para baixo, e se apresentou, explicou também que dali daquela sala eu ia para a sala de cirurgia e que ia ser bem rápido para eu ficar tranquila. E tudo bem. Aí foi assim, eu fui para a sala de cirurgia, tomei a anestesia, comecei a sentir as minhas pernas queimarem, assim, os pés, as pernas começaram a esquentar muito até eu não sentir as pernas. No momento em que o médico ainda passou alguma coisa ali na minha barriga, acho que para esterilizar, não sei o que é exatamente, mas na hora que ele passou eu ainda senti o geladinho assim dele passando. Na sequência eu já não senti mais nada, da cintura para baixo. E aí eles me deitaram, amarraram os meus braços, assim, para não, acho que para não ter nenhum movimento assim de ver a pessoa surta, não sei por que eles amarram, enfim, mas amarraram meus braços, colocaram um pano na frente, um pano azul, pendurado num negócio lá, pra eu também não ver, e começou a cirurgia. E nessa que começou, eu senti um cheiro de queimado. Gente, eu morro de medo de cirurgia, de qualquer tipo. Uma vez eu fui tirar o dente, foi a pior coisa da minha vida, assim. Eu passei muito mal, eu quase desmaiei no consultório, então, tipo, pra mim cirurgia sempre foi terrível. Então, nessa hora, eu comecei a rezar um monte de Ave Maria. Eu tava rezando alto e perguntando pro Khaled, tá tudo bem? Tá tudo bem? E rezando um monte de Ave Maria, uma atrás da outra. Eu falei, Jesus, me ajuda, né? Porque agora é só esperar. Oi, Lê. Ai, gente, outra coisa também que eu queria mencionar. A família do Khaled, a minha família, tava toda lá fora esperando. Todo esse tempo que ela ia nascer de parto normal, eles ficaram lá esperando. E aí eu decidi fazer a cesárea, eles ficaram lá pra ver. Então foi bem incrível esse dia, foi inesquecível. Mas fiquei lá na mesa de cirurgia, só rezando pra dar tudo certo. E aí eu escutei um barulhinho. Antes disso, eu senti uma pressão muito forte no diafragma. Depois que a gente fica grávida, a gente conhece o diafragma, porque a gente fica com a respiração mais cansada e é bem aqui, um pouco acima da barriga, assim, no estômago, um cansaço ali, uma falta de ar. E nessa hora eu comecei a sentir uma pressão aqui, perto entre os seios, assim, uma pressão. E depois o Khaled comentou comigo, né, que é porque o médico tava fazendo uma pressão, assim, pra tirar a Nura. Porque como ela tava com a cabeça viradinha, ele ainda precisou fazer força pra ela
acertar a cabecinha dela. Eles seguraram assim nas laterais da cabecinha dela com um equipamento para poder acertar a cabeça dela no lugar. E ela nasceu até com uma marquinha vermelha assim do lado. Eles acertando a cabeça puderam tirar ela. Então nessa hora dessa pressão que deu, eu senti assim falta de ar, fiquei um pouco com medo, perguntei pro Caleb se estava tudo bem, ele tá tudo bem, fica tranquila. E aí eu escutei um miadinho assim, um chorinho bem no fundo assim. E aí ela nasceu. Nesse momento assim, o mundo parou, assim, que eu escutei o barulhinho. E aí o Khaled pegou ela no colo, né? E, assim, nessa hora, o anestesista falou que ia aplicar ocitocina para contrair o útero, para poder fechar os pontos, enfim. E que eu sentiria enjoo. Nessa hora eu comecei a passar mal. E bem na hora que o Khaled ia pegar a Núria no colo. E aí eu comecei a vomitar. E aí a enfermeira virou minha cabeça para um lado, eu vomitei, depois virou para o outro, vomitei de novo. Não foi legal essa hora. Eu pensei em muitas coisas, mas graças a Deus foi tudo bem. O Khaled pegou a Nurinha, mostrou para a família que estava ali no vidro, né, atrás do vidro esperando. Ele mostrou para a família e depois ele voltou e mostrou para mim, que aí eu já tinha passado mal, já estava um pouco melhor, ele mostrou pra mim, eu pude ver ela e ela tava muito linda, inchadinha, né, claro, nasci um pouquinho roxo o bebê, mas foi a melhor coisa que aconteceu ali. Eu não tenho nem palavras para descrever o sentimento que a gente tem quando o bebê nasce. É super recomendável, eu super recomendo isso. E aí, depois eles me deram ela. Logo na sequência, eles me deram ela, colocaram... Eu tava usando um top do hospital e eles colocaram ela dentro desse top e já colocaram para amamentar. Então, daí eu fiquei com ela desse tempo até a hora de subir pro quarto de internação lá do hospital, o quarto da maternidade. E aí eu fiquei com ela. Voltei para aquela primeira sala que eu tinha passado antes de entrar na cirurgia, uma sala preparatória. Eu voltei para essa sala com ela no colo e eu tremia muito, eu senti muito frio. E é normal por conta da anestesia, essa sensação de frio, esse tremor que a gente sente, muita tremedeira. Me deram um cobertor, mas mesmo assim ainda fiquei sentindo essa tremedeira. E com a Nura, tipo, no colo, não tiraram ela de perto de mim em nenhum momento. Ela ficou ali comigo. No começo, assim, tipo, eu tinha visto muitos vídeos sobre amamentação também, mas as enfermeiras ficaram ali comigo e elas colocaram a Nura no meu peito, assim, pra amamentar, que eu também não sabia como colocar exatamente. A bebezinha é muito pequenininha, eles nascem já procurando, é muito engraçado isso, que pelo menos a Nura, ela já nasceu procurando alguma coisa pra fazer a sucção, assim, então ela já ficou aqui comigo, mamou bastante até, por ter nascido ali na mesma hora, ela mamou, então foi assim. E ela ficou dormindo também depois que ela mamou, e foi bem tranquilo depois. Aí eu fui pro quarto, eu lembro que também as minhas pernas ficam muito tempo com anestesia, né? E aí as enfermeiras perguntavam, você tá sentindo as suas pernas? Você consegue levantar o joelho? E eu não conseguia, porque tava tudo anestesiado ainda, né? E eu pensei, pronto, deu errado, né? Cirurgia, deu tudo errado. Vou ficar sem as minhas pernas, misericórdia. Mas é normal, fica bastante tempo mesmo a sensação de não sentir as pernas. E eles também colocam, durante a cirurgia, eles colocam uma sonda, porque como você não sente a cintura da cintura para baixo, realmente é necessária essa sonda. Então eu fiquei com essa sonda durante um tempo e fui pro quarto com ela no meu colo e foi isso. Estamos aqui. Então, depois a gente vai fazer uma live, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui. Até quem não pôde assistir a live agora, se depois
quiser assistir, quiser perguntar alguma coisa, deixar pergunta no direct ou aqui nos comentários, pode deixar, que depois a gente consegue listar e responder numa próxima live. Obrigada a vocês todos que entraram e que deram um aceno aqui pra mim. Obrigada de verdade. E é isso, gente. Resumindo, eu super recomendo. Por mais que eu tenha passado por uma coisa que eu não esperava, eu super recomendo Bebezinhos. É muito gostoso. E é isso, gente. Obrigada, viu? Por assistirem. Um beijo.